História de quando minha mãe me expulsou de casa e eu tinha apenas 16 anos. Tá, vamos lá. A farofeira toda começou quando meu pai deixou a minha mãe e eu. Eu tinha por volta dos 13 anos e desde então um monte de caras entravam e saíam da minha casa o tempo inteiro. E era tipo um milagre se a minha mãe ficasse com o mesmo cara por um mês. E, gente, eu até entendia porque ela fazia isso. Meu pai nos abandonou e logo depois já formou outra família. Enfim, ela arrumou esse cara novo que nós vamos chamar de Tom e me disse que ele iria morar na nossa casa com a gente. Beleza, uma semana depois que ele se mudou, eu e ele começamos a ficar bem próximos, o que normalmente nunca acontecia. Normalmente eu iria manter distância porque já sabia que não iria durar, né? Enfim, toda vez que a minha mãe saía pra trabalhar, ele me chamava pra assistir filme e começava a flertar comigo. E detalhe, ele só era 6 anos mais velho que eu e a minha mãe tinha 32 anos. Essa matemática eu deixo pra vocês, enfim, like pra parte 2. Minha mãe me expulsou de casa quando eu tinha 16 anos, parte 2. Beleza, vocês já sabem que o cara sempre me convidava pra ver filme e ficava flertando comigo quando minha mãe saía pra trabalhar, né? E ainda por cima esse cara não trabalhava, então ele ficava em casa comigo 24 por 48, porque eu tava fazendo ensino remoto. Resumindo, era só nós dois, 7 dias da semana, 16 horas juntos, e acabou rolando certas coisas. Enfim, nesse dia quando a gente fez no quarto da minha mãe, caímos no sono e não estávamos com roupa alguma. Nesse mesmo dia, umas 2 da manhã, eu ouço alguém batendo na porta do quarto, sendo que minha mãe trabalhava à noite. A gente levantou, se vestiu, eu me escondi debaixo da cama e ele abriu a porta. Era a irmã da minha mãe, que por coincidência morava no apartamento da frente. E ela tava tipo, então, nenhum de vocês atendeu o telefone e minha irmã pediu pra eu ver se estava tudo bem. Cadê a Helena? E sabem onde a Helena tava? Isso mesmo, eu tava embaixo da cama sem roupa nenhuma. Like pra parte 3. Minha mãe me expulsou de casa quando eu tinha 16 anos, parte 3. Continuando, eu tava embaixo da cama escondida com 0 roupas no meu corpinho, minha tia perguntando onde eu tava e o Tom tava tipo, ela deve estar no quarto dela. Enfim, uma farofa. E vocês acreditam que ele começou a me procurar pela casa inteira com ela? Ele foi até o pátio, só que a bendita continuou me procurando dentro do AP. E, gente, sério, eu nem sei porque ela tinha a chave do nosso apartamento. Enfim, de todos os lugares lá dentro pra ela olhar, ela foi olhar justamente debaixo da cama. No começo, quando ela me viu, ela tava tipo, ai meu Deus, o que ele te fez? E eu tava tentando explicar, falando, ele não me fez nada, teve consentimento da minha parte. E aí ferrou tudo, porque ela ligou pra minha mãe veio do trabalho correndo e começou a gritar comigo e, enfim, me expulsou. Eu fui pra casa da minha avó e vovó ligou furiosa pra minha mãe. Só que não adiantou de nada, porque minutos depois minha mãe tava no Facebook me xingando de nomes belíssimos e dizendo que o namorado dela não tinha culpa alguma. Então agora eu moro com a minha avó, mó paz. O dia que eu peguei a minha tia e o meu namorado se pegando numa festa de família. Importante saber que todo ano minha mãe e meu padrasto faziam a ceia de Natal lá em casa, e os 2 lados da família vinham pra gente comemorar. E nesse ano eu decidi convidar meu namorado também. Detalhe que isso aconteceu quando ele e eu estávamos no ensino médio. Enfim, todo mundo veio pra festa, estava tudo ótimo, até que uma hora depois todos os adultos já estavam super bêbados. E nisso, antes de abrir os presentes, eu, como um exemplo de filha, fui ajudar minha mãe a arrumar a cozinha. E enquanto eu tava lá lavando a louça, eu olhei pro lado e minha tia e meu namorado estavam de muita conversinha. E a bonita começou a ficar tocando muito nele enquanto falava. Só que eu não liguei porque ela tava muito bêbada e vocês sabem como gente bêbada é. Depois disso, todo mundo foi pra sala ver o que o Papai Noel tinha nos dado e meu namorado foi no meu quarto colocar o celular pra carregar. E 1 minuto depois minha tia tava, ai meu Deus, que ânsia de vômito. Passaram-se 10 minutos e ele ainda estava lá em cima e a minha tia também. Aí eu decidi subir e ver o que estava rolando. O dia que eu peguei a minha tia e o meu namorado se pegando numa festa de família. Importante saber que todo ano minha mãe e meu padrasto faziam a ceia de Natal lá em casa, e os 2 lados da família vinham pra gente comemorar. E nesse ano eu decidi convidar meu namorado também. Detalhe que isso aconteceu quando ele e eu estávamos no ensino médio. Enfim, todo mundo veio pra festa, estava tudo ótimo, até que uma hora depois todos os adultos já estavam super bêbados. E nisso, antes de abrir os presentes, eu, como um exemplo de filha, fui ajudar minha mãe a arrumar a cozinha. E enquanto eu tava lá lavando a louça, eu olhei pro lado e minha tia e meu namorado estavam de muita conversinha. E a bonita começou a ficar tocando muito nele enquanto falava. Só que eu não liguei porque ela tava muito bêbada e vocês sabem como gente bêbada é. Depois disso, todo mundo foi pra sala ver o que o Papai Noel tinha nos dado e meu namorado foi no meu quarto colocar o celular pra carregar. E 1 minuto depois minha tia tava, ai meu Deus, que ânsia de vômito. Passaram-se 10 minutos e ele ainda estava lá em cima e a minha tia também. Aí eu decidi subir e ver o que estava rolando. Minha tia e meu namorado se pegaram numa festa de família parte 2. Beleza, galera, vocês já sabem que a minha tia estava toda tirada pro meu namorado e que os dois estavam lá em cima, né? Pois bem, eu decidi subir e quando eu cheguei no meu quarto, eu vi os dois deitados na minha cama,
se pegando. Os dois já estavam até sem camiseta. E, gente, a minha tia tinha, uns 28 anos na época, enquanto ele ainda estava no ensino médio. E vocês não vão acreditar no que vem a seguir. E como se já não bastasse eu ter pego os dois no flagra, minha tia ainda pergunta: ai, você não quer se juntar a nós? E eu, mas que merda. Eu tava em choque e simplesmente comecei a gritar. E em 1 minuto a família inteira já tava lá no quarto também. Quando minha mãe viu a cena, ela começou a gritar com todo mundo e ligou pra polícia, relatando que o menor de idade estava sendo violado e ainda chamou a mãe dele. E eu, sinceramente, não sei o que é pior. Eu e ele terminamos, todo mundo na escola ficou sabendo da baixaria e houve boatos que eles ainda estavam se vendo. Me sigam no Insta pra gente interagir. História sobre a garota que descobriu que eu estava saindo com o namorado dela por 3 meses. Só pra contextualizar, eu estava no ensino médio e tinha esse menino na minha escola que eu gostava muito dele, desde o 7º ano. E ele só falava comigo quando queria algum nude meu. Um tempo depois, o Imaculado arrumou uma namorada, mas mesmo assim ele continuava me pedindo fotos. E claro que eu continuei mandando. Enfim, nas férias eu arrumei um trabalho em restaurante e pra surpresa de todos vocês, sim, ele sempre ia lá com a namorada. Porque adivinhem, o pai dele era o dono. A partir daqui a gente vai chamar esse menino de Felipe. Enfim, teve uma noite que eu e uma colega ficamos responsáveis de fechar o restaurante, mas ela teve um problema de família e foi embora mais cedo, então chamaram o Felipe pra me ajudar. E enquanto a gente estava lá, conversamos bastante, até que ele me disse: quero ir pra minha casa depois que a gente terminar aqui? E a minha resposta foi bem óbvia, né? Vocês já devem imaginar o que rolou entre nós, e depois daquela noite, ele me levou pra casa e começou a ir com mais frequência pro restaurante me ajudar a fechar. Até que 3 meses depois, eu tô fechando o restaurante, a namorada e as amigas dela entram. Parte 2 da garota que descobriu que eu estava saindo com o namorado dela há 3 meses. Beleza, como eu ia dizendo, na única noite que ninguém foi me ajudar a fechar, e enquanto eu tava limpando a caixa registradora, a garota e as 3 amigas dela entram de repente. Eu, inocente, pensei que ela só tinha esquecido alguma coisa porque tava aqui mais cedo e voltou pra buscar. E eu tentei agir o mais legal possível, falando: oi, tudo bem? Do que você precisa? E literalmente foi só eu falar isso que uma das amigas dela veio por trás e me agarrou pelo cabelo. Então a namorada dele, que nós vamos chamar de Bia, chegou mais perto e me deu vários socos no meio da boca. Gente, literalmente no meio da minha boca. Tanto que eu tive até que ir ao dentista depois porque meus dentes haviam quebrado. Enfim, depois disso ela ainda sentou e começou a gravar as 3 amigas dela praticamente me espancando. Eu já tava sem conseguir me mover e ela foi lá e pegou uma máquina de barbear cabelo e quando ela estava prestes a raspar a minha cabeça, minha mãe entrou porque ela tava me esperando pra ir embora. Minha mãe ligou pra polícia e felizmente eu não tive a cabeça raspada, ganhei dentes novos e o namorado dela ainda mexe um pouquinho. História de quando o menino do outro lado da rua me stalkeava. Por uma grande ironia na minha vida, meus pais e eu nos mudamos para uma casa que ficava a 5 minutos da nossa antiga casa. Só que depois disso eu entrei numa escola particular e a maioria das crianças da minha cidade iam para a escola pública, então eu não conhecia muita gente na minha cidade. Enfim, uma semana depois de nos mudarmos, nossos vizinhos do outro lado da rua nos convidou para um churrasco e enquanto a gente estava lá eu comecei a conversar com o filho mais velho deles. E a gente acabou se dando super bem, de um jeito além da amizade. Esse filho deles era do 3º ano e eu do 2º. Bom, nas semanas seguintes a gente passou a se falar praticamente todos os dias e saímos juntos sempre. Importante saber que ele tinha um irmão mais novo, e aí num dia que eu fui na casa deles, o irmão mais novo começou a agir de uma forma esquisita, falando coisas desconexas, mas eu ignorei. No outro dia de manhã, quando eu estava esperando a minha mãe voltar do trabalho, porque ela trabalha à noite, para me levar para a escola, eu vi aquele irmãozinho dele me olhando pela janela. Like pra parte 2. História de quando o menino do outro lado da rua me stalkeava, parte 2. Então, como eu disse, eu estava esperando a minha mãe e vi ele me olhando pela janela. E eu, com medo de ser paranoica, pensei: não, ele deve estar olhando qualquer outra coisa, menos eu. Detalhe que isso tudo começou 1 mês depois de eu me mudar. E essa coisa de ele me observar começou a ser mais frequente. Então eu fui falar com o irmão mais velho dele. Nós vamos chamar o pirralho de Isaac a partir de agora. O irmão mais velho falou com o Isaac e por uma semana as coisas voltaram ao normal. Mas depois, todas as manhãs que eu saía para esperar a minha mãe, o Isaac estava me observando dentro do carro dele. Agora se preparem porque vai parecer filme de terror. Teve uma noite que eu tava de boa no meu quarto e um vulto ficava indo e voltando na janela. E o meu quarto era no 1º andar. Eu fiquei com medo e quando eu contei pro meu pai, ele resolveu colocar câmeras de segurança do lado de fora. Só que eu lembrei que o irmão do Isaac disse que ele sempre foi interessado na minha vida. E como eu não sou boba, eu falei que as nossas câmeras na verdade não funcionavam. Like pra parte 3. História de quando o menino do outro lado da rua me stalkeava, a parte 3. Beleza, a gente parou na parte que eu contei pra vocês que tinha dito ao irmão mais velho que as câmeras não funcionavam porque eu sabia que ele ia contar pro Isaac, né? E eu só disse isso porque o pirralho tava vendo as câmeras sendo instaladas e depois disso, coincidentemente, o comportamento dele mudou. Exceto pelo esquisitão continuar me vigiando do carro todo dia de manhã.
Ok, gente, então eu tava lá dormindo até que eu acordo com um barulho na janela e a minha cama era bem encostada na janela. Então eu claramente tava vendo quem tava passando pelo lado de fora. E sim, vocês vão ficar chocados, mas era ele do lado de fora. Daí eu silenciosamente chamei meu pai e nisso já era tipo umas 3 horas da madrugada. Depois que eu contei pro meu pai, ele saiu lá fora e não tinha ninguém. No dia seguinte, quando olhamos as câmeras, vimos o idiota do Isaac tentando quebrar a minha janela com alguma ferramenta. Óbvio que a gente foi conversar com os pais dele sobre isso, e eles o levaram para um hospital psiquiátrico.